gente, tudo bem com vocês? E aí? Vamos para mais uma meditação, né? Maravilhoso Deus, com o título Cartas Apostólicas. O texto está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ser cristão nos tempos apostólicos, depois que Jesus ascendeu ao céu, ele deixou os 12 discípulos para cumprir a missão de pregar o evangelho, né? Não era muito fácil, mesmo se você fosse gentil ou judeu. Qual que era a diferença principal entre os dois grupos, né? Os gentios cristãos, eles vieram do paganismo, eles eram pagãos. Então eles estavam acostumados a ir ao templo, adorar imagens e oferecer sacrifícios. Tinha ocasiões e povos antigos que tinha até sacrifício humano, para você ter uma ideia, né? Em seus cultos não havia pregação, e após sua conversão ao cristianismo, né, cultuavam um único Deus. Não possuíam templos, nem imagens, nem realizavam sacrifício, mas se dedicavam a estudar um livro, que era a Bíblia Sagrada da época, né? Na compreensão de muitos pagãos, os cristãos pareciam uma associação filosófica ou literária do que um grupo religioso. E por isso consideravam eles até ateus, por incrível que pareça, né? Então, quando uma pessoa se convertia do paganismo para o cristianismo, ele sofria muito com isso, né? Primeiro porque ele era rejeitado para quem era amigo dele antes no paganismo. E segundo, quando ele chegava nesse novo contexto agora ali, ele sofria muito preconceito pela vida anterior que ele tinha. Então era complicado, realmente não era fácil, tá? O outro grupo era de judeus cristãos, que foram judeus que se converteram à mensagem de Cristo, né? Aí, eles também tinham suas dificuldades. Anteriormente, eles haviam sido habituados a ir ao templo e oferecer sacrifícios de animais. Lembra que no Antigo Testamento, o sacrifício de ovelhas, né, apontava para o Messias que viria. E esse Messias veio e a profecia se cumpriu. Realmente, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, com a morte de Cristo, essa prática não era mais requerida. No dia, exatamente na hora que Jesus morreu, na sexta-feira, o véu se rasgou de alto a baixo, sem auxílio de mãos humanas, né? Deus fez separação ali, destruiu o templo, o sacrifício, a ovelha que estava lá, ela fugiu, né? E o sacerdote, ele não tinha como nem unir a cortina de novo, e muito menos ir buscar a ovelha. Então, naquele dia, naquele momento, acabou essa história, né? Foi onde o simbólico se encontrou com aquele que era real, era o próprio Messias. O que apontava, apontou com aquele, aliás, encontrou com aquele que era real. Então não precisava mais de sacrifício, tá? E eles se relacionavam a Deus antigamente como um único ser. E Jesus revelou que agora Deus está se manifestando através de 3 pessoas, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então também até as orações que eles tinham o costume de fazer foram alteradas, porque agora eles tinham que fazer orações em nome de Jesus. Por isso que nós, como cristãos, hoje temos essa prática. Sempre ao final da oração, oramos em nome de Jesus também. E sabendo disso, Paulo escreveu aí 22 cartas apostólicas, né? Para confrontar, animar e guiar os filhos de Deus nessa terra. Então, a maior parte do Novo Testamento aqui, né, digamos assim, não exatamente só de autoria de Paulo, mas foram 22 cartas no total, foram aqui para ajudar esses dois grupos. Teve 3 grupos principais de cartas, né? O primeiro foco para ajudar esse grupo que vinha do paganismo, os gentios conversos. Então ali tinha conselhos para evitar carne sacrificada a ídolos, evitar comer isso, para não se envolver mais com idolatria, prostituição sexual, né? E nem falar em línguas também. Então eles deviam abandonar essas práticas anteriores e ter uma vida nova com Jesus, né? Então as cartas gentílicas, que vai do livro de Romanos até 2 Tessalonicenses, ela dá o conselho para esses aí, né? Para esse grupo primeiro. Depois, você tem 4 cartas também ali que foram escritas para indivíduos específicos, né? Que vai de 1 Timóteo a Filemão. Todas essas cartas estão lá no Novo Testamento, tá? E o último grupo vai de Hebreus e Apocalipse. Esse último grupo de 3 cartas, eles focam bastante a questão da segunda vinda de Cristo. Enfatizam que Jesus vai voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, para unir todos esses daí que estavam esperando a sua vinda
naquele momento, naquele contexto, né? Eles morreram, eles descansaram esperando tudo isso. Estão aguardando agora na sepultura Jesus voltar nas nuvens do céu. E o autor aqui ele traz uma aplicação interessante. Ele faz assim uma ligação desses grupos que viviam naquela época com o grupo de cristão de hoje. Hoje não é fácil ser cristão. Primeiro que você tem que andar na contramão do mundo, querido. Você não pode se conformar com esse mundo e com as vontades desse mundo. E também você tem que ser perseverante, tem que perseverar na fé, né? Tem que ter essa disposição para confiar na vontade de Deus. E por último, ele faz a aplicação dessas cartas aqui, ó. Elas ainda podem nos abençoar enquanto Deus continua a sua obra de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar na verdade. Então, que você, como cristão, siga esse conselho de buscar aperfeiçoar na fé, firmar a sua verdade na rocha eterna que é Jesus, fortificar realmente como um muro em volta de uma cidade. Você deve fortificar a tua fé, né, e a tua vida e o teu relacionamento com a tua família. E por último, se fundamentar na verdade, porque a verdade vai te conduzir rumo à salvação e à vida eterna. Que você possa realmente tirar essas lições para a tua vida e entender que as cartas apostólicas servem como conselhos espirituais para você hoje também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido muitíssimo Deus, obrigado por o Senhor ter deixado revelar essas cartas tão importantes para a nossa vida. Possamos buscar conselhos e seguir essas palavras escritas em tua Santa Bíblia. E que possamos também colocar em prática a nossa vida. Nos dê força para isso, nós oramos em nome de Jesus. Obrigado, querido, pela sua atenção. Um abraço e até a próxima, tá bom? Até mais.